Boa tarde, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Eu vou estar fazendo agora a correção dos exercícios de matemática aplicada da página 216. Pessoal, a questão número 7, ela pede para você relacionar as letras do primeiro quadro com os números do segundo quadro. Então, no primeiro quadro nós temos incentro, ortocentro e baricentro, né? E no segundo quadro, 1, 2 e 3. Então, incentro, ortocentro e baricentro são os pontos notáveis de um triângulo, né? Então, seriam as definições. O incentro, o que seria o incentro? Seria o ponto de encontro das bissetrizes. Então, eu vou relacionar incentro, né? Ele pede para você relacionar com a letra. Então, incentro ele chama de A. Então, com o ponto de encontro das bissetrizes. Aonde que está falando de bissetriz? É em 3. Então, nós vamos colocar aqui, ó, A juntamente com 3. Então, essa é a questão número 7. Depois, ortocentro, né? Ortocentro. O que é o ortocentro? É aquele pontinho, né? Que é a junção das 3 alturas do triângulo. Então, eu vou unir ortocentro. Então, eu vou juntar ortocentro, que ele chama de letra B, com o ponto de encontro das alturas. Então, é B e 1. E, por último, baricentro. Baricentro ele chama de C, né? Então, C com 2, que seria o ponto de encontro das medianas. Então, a questão 7 seria A3, B1, C2. Então, vamos para a próxima questão, que seria a questão número 8. Ele fala, na figura onde G é o baricentro, o que é baricentro? Né? Vamos relembrar? O baricentro seria aquele pontinho que é o encontro das 3 medianas, né? Mas o que é mediana? Mediana é aquele segmento de reta que sai de um vértice e liga ao lado oposto, dividindo aquele lado oposto ao vértice falado em 2 partes iguais. Então, se ele está dizendo para você que G é o baricentro e AE, né? Vamos acompanhar aqui. AE vale 1,8, então significa que EB também vale 1,8. Então, esse tamanho aqui, ó, AB, então vamos anotar aqui. Então, esse tamanho AB, então vamos colocar aqui, ó, o segmento de reta AB vai valer quanto? Vai ser 1,8 vezes 2, né? Porque como é mediana esse segmento aqui, a mediana vai dividir esse lado em 2 pedaços iguais. Então, se aqui é 1,8, aqui também é 1,8 duas vezes. Então, o segmento de reta AB vai dar quanto? Vai dar 3,6. Depois ele continua. DC vale 2. Se DC vale 2, AD também vale 2. Então, o segmento de reta AC vai medir quanto? 2 duas vezes, que vai dar 4 ou 4,0. O segmento de reta BC vai valer quanto? Para a gente saber, a gente tem que saber quanto que vale FC ou FB. Provavelmente ele nos informou, FC 2,4. Então, se FC é 2,4, BC vai ser o dobro, né? Então, vai ser 2,4 vezes 2, que daria 4,8. Agora, como ele pede para você o perímetro do triângulo, o que vem a ser perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Nesse caso, como é um triângulo, seriam 3 lados. Então, ficaria 6 com 0 com 8, daria 14, vai 1, 4 com mais 4, 8, com mais 4, 12. Então, nós teríamos 12,4 centímetros o perímetro. Então, a questão 8 está aí.
Questão 9. Questão 9. Ele fala na figura BM. BM é mediana do triângulo ABC. O que é mediana? Mediana dá a ideia de meio. Então, é um segmento de reta que inicia em um vértice. Olha ele aqui, ó. Está iniciando nesse vértice, tá? E liga, vai fazer uma ligação no outro segmento de reta, de forma que quando esse segmento chega nesse outro segmento de reta, ele chega bem no meio, ou seja, ele chega no ponto médio, tá? Então, significa que... Então, vai significar que se é uma mediana, e eu sei que uma mediana é um segmento de reta, como eu disse, né? Que divide esse outro segmento oposto ao meio, então esse pontinho aqui está bem no meio. Então, se aqui é x mais 1, aqui também tem que valer x mais 1. Então, a pergunta do exercício é: calcule x de modo que o perímetro do triângulo ABC seja 24. Vamos anotar aqui, então? Vou chamar P de perímetro. Então, o perímetro vale 24 centímetros. Bom, então ele pede para você calcular x, né? Então, vamos começar. Então, se ele está falando de perímetro, nós aprendemos que perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou começar, ó. X mais 2, mais esse outro lado que vale 2x. Se aqui vale x mais 1, aqui também tem que valer x mais 1. Então, vai ficar x mais 1 quantas vezes? 2 vezes. Então, eu vou anotar, ó. Então, mais 2 pedacinhos que valem também x mais 1. E que isso aqui tudo é o perímetro que mede 24. Então, vai ficar... Vamos juntar os x's? X, não posso somar x mais 2, mas posso somar x mais 2x, que daria 3x. 2 vezes x, aqui é uma distributiva, né? Então, vamos dar continuidade. Então, mais 2x, mais 2, que é igual a 24. Agora, vamos unir, né, os termos que têm as suas partes literais iguais. Então, 3x mais 2x, 5x igual a 24. Aí ficou para trás o 2 e 2. Então, 2 mais 2, 4. Vamos passar para lá. Se era 4 positivo e está mudando, né, de posição aí na equação, passa menos 4. Então, ficou 5x é igual a 20. Logo, x é igual a 20 dividido por 5, que vai dar 4. 4 o quê? 4 centímetros, que era o valor do x procurado na questão. Vamos passar para a questão número 10. Então, vamos passar para a questão 10. A questão 10 fala o seguinte, trabalhando novamente com triângulos, né? Na figura ABC é um triângulo retângulo. Se essa figura é um triângulo retângulo, senhores, então vamos perceber aqui uma coisa. Ele está dizendo para a gente que esse triângulo ele vai ser retângulo aonde? Ele vai ser retângulo em A. Esse ângulo aqui, então, ó, eu já sei que ele vai medir quantos graus? 90 graus. E AH é uma das alturas. Nós aprendemos que a altura de triângulo, para que um triângulo tenha uma altura clara para a gente, essa altura do triângulo aí vai representar ângulos de 90 graus, né? Então, se ele está dizendo para a gente que esse segmento de reta AH é uma altura, então significa que esse ângulo aqui tem que medir 90 e esse outro ângulo aqui também tem que medir 90 graus. Tudo bem? Calcule x, y e z sabendo que ABH mede 50. O que é ABH? Quando ele coloca para você, tá, esse símbolo aqui, ó, em cima do B, significa dizer o quê? Que o ângulo está em B. Então, aqui é 50. Então, lembrando da soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180, o que eu vou fazer aqui para vocês agora? Eu vou separar esses triângulos aí, olha. Vou separar eles. Aqui é B, aqui vai ser H e aqui vai ser A.
Esse ângulo eu já sei que é 90. Esse eu já sei que é 50, né? Então, 90 mais 50, 140 para 180, logo esse ângulo mede 40. Mas se você observar aí no exercício, esse ângulo ele chamou de x, então nós já temos x, né? Vamos agora fazer o outro triângulo, que seria esse outro triângulo aqui, olha. Aqui também eu sei que é o vértice H, lá em cima o vértice A e aqui o vértice C. Como eu tenho que aqui é 90, você lembra que no início do exercício ele falou que o ângulo A mede 90 graus? Mas se você já tem que esse pedacinho do ângulo A mede 40, qual é o valor do outro pedacinho para completar os 90 graus? 50 graus. Então, nós temos novamente aqui, ó, 90 mais 50, 140. 140 para 180, novamente 40 graus. Conclusão, então, esse aqui é o ângulo Z. Então, nós temos que x mede 40 e que também o Z também vai medir 40 graus. E aí a gente encerra a correção da questão 7 à questão 10. Pessoal, dando continuidade aí à nossa aula, vamos resolver aqui agora a questão número 11, tá? As questões estão aqui na lateral e eu vou estar resolvendo elas aqui do lado. Eu vou estar enumerando elas aqui, ó. Primeira questãozinha aí, no caso aqui da sequência, seria a 11, né? Ele pergunta para você quantas alturas devem ser traçadas para determinar o ortocentro de um triângulo, né? O ortocentro, lembrando da teoria, seria aquele ponto de encontro das alturas de um triângulo. Aí a pergunta dele é quantas alturas devem ser traçadas para estar determinando esse ortocentro? Bom, então vamos pensar aqui num triângulo qualquer, tá? Não estou utilizando régua. Vou tentar fazer aqui da melhor forma possível, mas não vai ficar 100% retinho não, tá? Então, o que seria a altura de triângulo? Seria um segmento, né, de reta que sai de um vértice de um triângulo. Então, se é um triângulo, nós temos vértice A, B e C. Então, nós temos 3 vértices. Então, sai de um vértice e liga ao lado oposto a esse vértice, de forma que nessa junção aqui nós teremos um outro ponto que nós podemos chamar aí de ponto D. E nessa junção ele vai estar formando um ângulo de quantos graus? 90 graus, tá? Só que não para por aí não. Aqui eu tenho a primeira altura, tá? Assim o correto seria a gente estar utilizando um transferidor para chegar na conclusão dos 90 graus, né? Mas como o tempo é curto, a gente não vai estar usando não. A gente vai aqui no olhômetro, tá bom? No olho mesmo. Então, eu vou traçar aqui uma outra retinha, tá? Para a gente poder estar chegando aí no outro ângulo de 90 graus. Só que aqui agora a gente já consegue perceber uma coisa. Com duas alturas, eu já consigo observar essa junção aqui, olha, desses dois segmentos de reta, que eu vou chamar de E. Então, o segmento de reta AD e BE se cruzaram nesse ponto, né? Esse ponto aqui é o ponto que nós chamamos de ortocentro. Mas aí a pergunta é quantas alturas devem ser traçadas? Você deve traçar no mínimo 2 alturas, tá? Então, se você traçar no mínimo 2 alturas, você já consegue chegar, né, nesse ortocentro. Você poderia traçar a terceira altura, que é ela aqui, ó. Essa terceira altura estaria aqui, ó. Mas, no mínimo quanto? 2 alturas, tá bom? Então, com 2 alturas você já consegue chegar num pontinho chamado de ortocentro, que eu vou chamar aqui de O, ok? Então, questão 11, pronta. Questão 12. Questão 12. Em que triângulo o ortocentro coincide com um dos vértices? Em que triângulo? Isso vai acontecer, então, nos triângulos, ou melhor, no triângulo
retângulo, tá? Se você quiser fazer o teste, faz o desenho que você vai comprovar isso aí. Questão 13. Na figura o triângulo ABC, então nós temos aí o nosso triângulo ABC, né? Vértices A, B e C, tem um ângulo reto. E o ângulo A, que é esse ângulo, mede 20 graus. Se BD é bissetriz, vamos relembrar o que é uma bissetriz? Bissetriz é um segmento de reta que parte de um determinado vértice, dividindo ele ao meio e ligando em um determinado ponto do segmento oposto, certo? Então, o que define bissetriz é exatamente isso. É o segmento de reta que vai partir esse vértice, ou melhor, esse ângulo, em dois pedaços iguais, tá? Então ele pergunta para você qual é o valor de x. Então ele está querendo descobrir, então, esse ângulo aqui, olha, tá? Então o exercício é simples. Por que a gente considera ele simples? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, né? Eu já tenho que esse ângulo é 20, então eu já vou colocar aqui para vocês, ó. 20 graus mais 90 graus, ok? Vou chamar esses pedacinhos aqui de um valor desconhecido, vou chamar aqui de y e aqui também de y. Então, como nós temos 20 mais 90 mais 2y, isso nos levaria à soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, que é 180. Então, ficaria 2y é igual 90 com mais 20, 110. Passaria para lá, ele passaria negativo. Então, ficaria 180 menos 110. Resultado disso aqui, 70. 70 partido, né? Ou melhor, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 70 dividido por 2, 35. Olha a conclusão que a gente acabou de chegar. Eu descobri que esse y aqui e esse, ou melhor, esses valores aqui, mede 35. Mas como o valor que ele está querendo é o x, a gente vai fazer de novo a soma dos ângulos internos. X mais 35 graus mais 90 vai nos levar novamente em 180. Então ficou x igual 180, 90 com mais 35, 125, ok? Então, 180 menos 125 nos levaria no ângulo procurado, que seria de 55 graus. Então, questão 13 pronta. Questão 13 pronta. Vamos partir agora para a questão 14. Questão 14. Universidade Federal de Minas. Na figura abaixo, nós temos que o segmento BD, então vamos lá, o segmento BD, olha, é bissetriz do ângulo ABC. Isso significa que esse ângulo, vou chamar de x e aqui também de x. Por quê? Como ele disse que é bissetriz, é o segmento de reta que divide um ângulo em dois pedaços iguais, ou seja, em dois ângulos iguais. A medida de ECB, quem que é ECB? ECB é o dobro da medida de EAB. Se a medida de ECB é 80, então peraí, vamos colocar aqui essa informação. Se a medida de ECB é 80 graus, e ele disse lá em cima que é o dobro desse ângulo, então se aqui é 80 e esse é o dobro desse, então esse aqui é a metade, né? Que vai ser quanto? 40. Ok? E ele pergunta pra gente, ó, a medida de CDB. Que ângulo é esse que ele está querendo descobrir? CDB. CDB. Então é esse ângulo aqui, ó, que ele está procurando, ó. Então vamos colocar uma letra para ele qualquer aqui. Vamos colocar aqui uma letra Y. Vamos chamar de Y. Então vamos ver se a gente consegue descobrir aqui agora.
Se esse ângulo aqui é 80, esse outro ângulozinho aqui, ó, vai completar 180 graus, se eu juntar esses dois. Então, esse ângulo que eu estou pintando aqui agora, ele vai medir a diferença para chegar em 180. Então, é 100 graus. Tá? Então, eu observo o seguinte. Se eu somar esse ângulo, que é 40 graus, mais esse ângulo, 100 graus, mais 2x, eu tenho a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180. Então, vai ficar aqui, ó, 40 com 100, 140, mais 2x, que é igual a 180. Então, ficou 2x igual a 180 menos 140. 2x igual a 40. Então, x é 20. Se o ângulo x é 20... nós vamos ter outro triângulo aqui agora, o triângulo CDB, ou BCD, né? Cujos valores dos ângulos internos ficaria 20 graus mais y mais 100 graus de novo, 180. Então, o y daria 180 graus menos 120. Então, y seria 60 graus. E aí a gente fecha a questão número 14. Tá? A questão 15 e última de matemática aplicada, ela fala assim, ó. Observa a figura onde O é em centro e a medida BOC é 110. Calcule a medida de BAC. Então, ele está querendo descobrir quem? Ele está querendo descobrir esse ângulo, olha. Está querendo descobrir esse ângulo aqui em cima, ó. Bom, se ele está falando em centro, o que é em centro mesmo? É o encontro do quê? O que seria isso? É o encontro das bissetrizes. O que é bissetriz? Vamos relembrar? É aquele segmento de reta que divide um ângulo em duas partes iguais, tá? Então, vai dividir em duas partes iguais. Então, olha, o que vai acontecer aqui? Se eu tenho, né? Se eu tenho que aqui é 110, então vamos anotar aqui agora. Então, ficaria 110 graus somado, se eu chamo aqui de x, aqui também pode ser x, não pode? Então, 110 mais 2x é igual a 180. Então, 2x é igual a 180 menos 110, 70. X é igual a 70 dividido por 2, 35 graus. Concluímos que x é 35, né? Se x é 35, aqui também mede 35. 35 com 35, 70. Aqui também mede 70. Então, ficaria 70 mais 70, 70 graus mais 70 graus, mais, vamos chamar o que ele está procurando de y, mais y, nos levaria à soma dos ângulos internos novamente. Então, ficaria y igual 180 graus menos 140 graus. Então, y seria 180 menos 140, 40 graus. Tá? Então, é a resposta da questão número 15. E aí a gente encerra a matemática aplicada.